Eu vou começar com algumas perguntas e vamos caminhando no passo possível, nos 30 minutos que a gente tem de debate, e garantir para vocês que as demais perguntas a gente encaminha para respostas, para não deixar ninguém no vazio, tá? Mas sabemos que o tempo é nosso, nem sempre é nosso amigo, então nós vamos trabalhar com ele na possibilidade. Vou trazer uma primeira pergunta para Linda ou Janaína, e as duas podem responder. Como se propõe desenvolver as habilidades de inteligência socioemocional nos educadores para assegurar o desenvolvimento dos alunos quanto a esses aspectos? Essa pergunta vem de Sérgio Azen, daqui de São Paulo. Linda, would you like to start? Sure. It's a great question because if teachers don't have a sense of balance and wellness themselves, conseguirem ter um senso aí de disposição, se estiverem dispostos a aprender, vai ser difícil lidar com o estresse que acontece na sala de aula e com as competências socioemocionais. Quando a gente fala de formação de professores, eu acho que é um movimento crescente. É um movimento para permitir que os professores possam aprender como se centrarem, como terem uma autoconsciência e como podem também ter consciência dos seus alunos, desenvolvendo assim empatia. Já há evidência de pesquisas que mostram que quando isso é feito, ou seja, quando muda o comportamento dos professores face a seus alunos, eles conseguem lhes dar um suporte de modo positivo, de modo afirmativo e não os excluir da sala de aula. Eles têm que ter atenção e tentar deixar de lado os seus vieses. É algo que nós temos que prestar atenção. Isso, tanto quando a gente fala da formação de professores, mas também do currículo que vai estar disponível nas escolas no que se refere à aprendizagem socioemocional. Por exemplo, em escolas nos Estados Unidos, na minha experiência, eu pude notar o seguinte: como os alunos vêm para a escola e às vezes há muita violência em suas comunidades, muitas vezes eles não vão ter algumas estratégias de resolução de problemas ou de resolução de conflitos. Agora, os professores também têm muitas estratégias de resolução de conflitos, não é? Nós também temos nossos lares, as nossas casas, e às vezes os pais e mães têm comportamentos diferentes e nem todos têm estratégias para lidar com o conflito. Então, lidar com isso e ensinar essas estratégias de modo comum para que as pessoas possam interagir e resolver conflitos e problemas juntos vai ajudar não só o professor, mas também os alunos. E toda a escola vai operar aí de uma maneira a ter um suporte estratégico que esteja alinhado. É assim que a gente pode desenvolver as competências socioemocionais. Uma comunidade que haja dessa maneira. Eu quero comentar mesmo, acho que vou sair do lugar de formadora e vou ocupar o lugar da escola. Então, eu penso que a pergunta, Ângela, talvez ela possa ser traduzida e a pergunta é: o que a gente aprende quando a gente aprende sobre inteligência emocional? Que resultados nós teremos quando a gente estiver aprendendo sobre isso? E quais são os conteúdos desse processo de formação? Eu penso que muito no Brasil já se ofereceu de formação continuada, mas a gente não tem evidências claras de que resultados a gente tem. Então, perguntar como o professor vai aprender sobre isso é, antes de mais nada, responder o que o professor vai aprender quando aprender sobre isso e qual resultado ele tem quando ele se aprender sobre isso. Eu acho que os programas eles estão vindo, os currículos da formação de professores, mas muitas vezes não nos dá uma oportunidade de saber que resultados nós teremos. Então, o professor gosta de resultado e ele precisa saber quais são os resultados. Tem uma outra pergunta também. Agora, considerando que o Brasil está num nível completamente diferente dos sistemas como a Finlândia e Singapura, que mudanças estruturais na formação de professores e na colaboração poderiam ter os impactos mais profundos e de longa duração na preparação inicial de professores e nos resultados dos alunos? Essa pergunta está dirigida a Linda.
Yes, It's a sure. long question. I will read it in English. Okay. Will it help you? Yes. Considering that Brazil is at an entirely different level than school systems, Considerando que o Brasil está em um nível completamente diferente em comparação à Finlândia e Singapura, que mudanças estruturais precisaríamos para ter um impacto duradouro no que se refere à formação dos professores e resultados dos alunos? Sempre que a gente fala de algum país, eles começaram de algum lugar. Começaram com uma realidade onde não existia um sistema. Então, toda a jornada de 1.000 passos começa com o primeiro passo, não é? O Brasil é bem parecido com os Estados Unidos nesse sentido. Lá, a gente lida com as primeiras e as mesmas aspirações e processos de vocês. Para mim, a primeira mudança, a mudança fundamental para educar os professores e formar os professores é pensar na relação entre as universidades e as escolas. Isso porque não dá para aprender a ensinar só ouvindo ideias a respeito de como isso acontece. E algumas universidades têm relações muito fortes com escolas. Muitas universidades já integram os seus cursos com trabalhos práticos. Mas eu acho que isso acontece de modo desigual. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Muitas vezes, e a Elba inclusive falou sobre isso, às vezes as escolas fazem um trabalho maravilhoso. As escolas conseguem desenvolver práticas muito bem pensadas, focadas nos alunos, centradas nos estudantes, e são práticas muito poderosas. Essas práticas são importantes. As pessoas da academia têm que saber o que acontece na escola e têm que fazer conexões com elas. Têm que entender quais são as práticas que nós estamos tentando desenvolver, para entender as bases dessas práticas. E é importante pensar nisso, pensar nas escolas como um espaço onde a aprendizagem acontece. A experiência na educação é importante, a gente aprende a partir das experiências. Então, é crucial entender quais são as experiências que muitas vezes nós temos que criar, tanto para os alunos quanto para os professores, para que essa aprendizagem poderosa que vem da experiência possa ser conjugada com outras aprendizagens teóricas. E assim conseguimos unir essas duas perspectivas. Há muita coisa para fazer no que se refere à formação de professores, mas acho que esse é o primeiro ponto de partida, é o mais importante. Perguntaram a Linda, mas eu queria dar meu palpite. Eu estou estudando agora, eu estou fazendo uma análise da formação de professores no Brasil hoje, com dados do censo de 2016. Nós temos 2.200.000 professores da educação básica no Brasil. Nos cursos de licenciatura que formam os professores, nós temos 1,5 milhão de alunos, certo? Impossível fazer qualquer projeto sério de formação de professores com essa excrescência. Foram conduções sobre o acesso da população ao nível superior, que levaram ao crescimento exorbitante do nível dos cursos de licenciatura, que são provavelmente a porta mais fácil de entrada das populações menos favorecidas no ensino superior. Mas nós temos, por exemplo, nos cursos de pedagogia, a grande maioria é feita em cursos superiores de educação de massas, que não tem pesquisa, com educação à distância, certo? Cursos muito ligeiros de formação, muito ligeiros.
Não é possível. Quando eu estava lendo a situação da Finlândia, se a Finlândia tem uma demanda de formação de 100 professores, ela convoca 100 estudantes e aí tem condição de prepará-los em função dos problemas que eles têm. Nós não temos com este dimensionamento exorbitante. Depois temos um abandono nos cursos que chega à metade. Nem metade deles chegam a se diplomar, certo? Então, como é que uma formação pode se equacionar, né, em termos de levar o aluno formando a um contato mais substantivo, constante, permanente com as escolas, com alunos que não ficarão no curso, não é? Então, nós precisamos ter uma atenção muito especial e uma reversão estrutural desse inchaço dos cursos de licenciatura. Isso é o começo do começo, para começarmos a pensar, no mínimo, numa formação que tenha condições de responder melhor às necessidades da educação básica. Isso para começar a conversa. Eu vou, Jana, te passar a palavra, mas já lhe passar também uma pergunta online, para dar uma chance para o pessoal que está na rede. Mas isso vai um pouquinho aqui nesse dá papo. Para ser, eu posso falar e depois você faz a pergunta só para Pode, não claro. misturar as coisas. Sim, eu não Porque a pergunta tem um pouquinho a ver com o que a gente está conversando. Eu não estou na universidade, né, mas eu estou na escola. E, estando na escola, eu recebo, em média, por ano, de 20 a 40 estagiários, né? Então, eu vou falar do lado de quem está lá na escola, que está tentando colaborar com os estagiários de pedagogia. É muito interessante como a universidade ela me manda todo dia 2 ou 3 alunos, entende? 1.500. 2 todo dia. Aí chega, Jana, eu posso estagiar aqui na escola? Aí, no outro dia, Jana, eu posso estagiar? Chegou um momento que eu disse, olha, a universidade, a gente vai fazer isso diferente. Primeiro, o coordenador do curso vai entrar em contato com a escola, vai perguntar quantas e quais são as possibilidades de estágio. Eu vou encaminhar para a universidade quais são essas possibilidades. Vou encaminhar para a universidade também o currículo da escola. Vou encaminhar meu plano de formação. Vou encaminhar também os horários de AC. Vou encaminhar as reuniões de pais com datas e conselhos de classe. E aí a universidade precisa dizer se ela se encaixa nesse perfil. Então, de 22 estagiários que nós tínhamos, agora a gente tem 5 e 6. Quando eles chegam na escola, aí eu digo, gente, olha, para você estagiar aqui, você tem que planejar junto comigo semanalmente. Tá? Eu vou acompanhar a sua prática. Então, parece que a gente precisa mudar uma lógica aí da inserção desses estudantes dentro das escolas, né? Então, a lógica não é aplicar o que aprende, mas a lógica é pesquisar sobre o que está acontecendo na escola. Então, eu digo para eles o tempo todo, vocês são pesquisadores. Então, entre nessa escola, entenda como ela é, qual é a política, o que é que ela defende, e volta para a universidade e pergunte sobre isso. Então, eu penso que tem coisas assim, mesmo que a gente tenha esse Brasil enorme, mas tem coisas básicas sobre como funciona uma escola, que, se a universidade se preocupa ou se ocupa disso, a gente aproxima melhor os estudantes de pedagogia das escolas brasileiras. Você já respondeu a pergunta, Jana, porque a pergunta era se você tinha um trabalho junto com as universidades. Você está provocando as universidades. Já está respondido, Jana. Eu não tenho, mas eu convido as professoras do estágio a trabalharem junto comigo. Eu digo que se você vier, eu vou. Ótimo. Linda. Can I just add that Deixa eu só adicionar um comentáriozinho. Esse exemplo que você deu tem a ver com a parceria. Essa parceria que eu tinha falado sobre as escolas com as universidades. É isso que está no cerne do seu diálogo, não é? É diferente de mandar os alunos para as escolas, jogá-los lá. Pelo contrário, a gente tem que compartilhar uma base de conhecimento. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigada. Eu vou colocar agora 2 perguntas, uma para a Linda, uma para a Elba. Tá? Para a Linda, uma pergunta online, que queria mais informações sobre o trabalho de formação de professores no Canadá, que você mencionou.
Para Elba, uma pergunta que fala sobre que o grande desafio atual é a quebra de paradigma na formação docente. E que uma ótima experiência vivenciada aqui no Brasil foram os Cefams. E que a pergunta é se pode ser reproduzido esse modelo na educação superior com as devidas adequações, considerando-se metodologias ativas. 2. Você quer ir primeiro, Elba? I think Elba should go first. Tem esse problema estrutural do inchaço das licenciaturas, não é? Nós não temos como levar os nossos alunos a um contato mais efetivo numa opção de escolas. Eu acho que a experiência dos Cefams era exatamente levar os alunos a projetarem, a programarem o seu próprio trabalho com a tutoria dos professores e frequentarem a escola. E esta ideia básica que está nos cursos de formação docente, não é? Mas para fazer, não exatamente como os Cefams, mas a ideia básica é essa, que os alunos dos cursos de licenciatura, desde os primeiros anos, comecem a entrar em contato com as escolas básicas, pelas disciplinas não só práticas, mas pelas disciplinas teóricas também. Comecem a entender os problemas que enfrentam as escolas básicas e em que medida as disciplinas de fundamentos da educação, por exemplo, têm para contribuir em relação àqueles problemas. E até avançar na formação, até chegando ao ponto em que ele pode entrar na escola e deve entrar na escola, compartilhar o trabalho com o professor regente e atuar, de alguma maneira, já nas suas práticas que prenunciam o seu trabalho. Eu acho que, se nós conseguirmos redimensionar o tamanho das licenciaturas e uma forma... Eu acho que tem havido, nesses últimos anos, um processo de aproximação das universidades com as escolas básicas. Mas isso não pode ser só uma coisa individual dos professores e da escola básica e dos professores da universidade. O que a gente tem observado em termos dos contatos mais interessantes são articulações no nível das próprias secretarias. São as secretarias que estabelecem uma relação mais sistemática com determinados cursos. Elas dizem quais são as necessidades básicas, elas cobram das universidades cursos específicos, voltados para os problemas específicos que as redes estão enfrentando, não é? Nós já tivemos, por exemplo, na USP, um embate muito violento. A primeira vez que nós fizemos isso com um contato grande, de formação grandes com as redes, os responsáveis pela formação da secretaria nos chegaram com um discurso muito duro. Nós não queremos ser objeto de pesquisa de vocês na universidade. Nós estamos aqui para um trabalho de colaboração, de reflexão conjunta, para enfrentar os problemas que nós temos na base. E eu acho que é isto que tem que estar no cerne de uma formação de professores mais efetiva, que efetivamente possa garantir o direito de aprendizagem de todos os alunos. Yes. Let me pick up and build on what you were saying. Deixa eu voltar a um ponto do que a senhora falou e depois eu já emendo com a história do Canadá. A ideia de que os professores têm que levar o seu sistema, o seu conhecimento para o sistema e fazer pesquisa junto aos professores universitários é algo que está cada vez mais enraizado em diversos países do mundo. E no Canadá, isso acontece. Lá, o governo
subsidia algumas pesquisas de professores, ajudam a construir diferentes currículos. Esses currículos são utilizados por diferentes escolas, em diferentes distritos. Então, há uma prontidão aí. Então, os pesquisadores já conseguem se incluir nos programas de formação de professores. É algo que se incentiva. Isso acontece no Canadá, em Singapura e em outros países. Eles têm conferências gigantescas, onde pesquisadores das escolas e das universidades trabalham juntos para tentar definir e resolver os problemas. Então, essa divisão que muitas vezes aconteceu entre, de um lado, a academia e, do outro lado, quem trabalha com a prática nas escolas, é algo que está explicitamente sendo reduzido. A expertise, as especialidades que vêm agora da escola, são utilizadas como base para construir as pesquisas. Então, isso faz parte aí da formação de professores no Canadá. Lá, há um movimento que está acontecendo em direção nesse sentido. Tivemos, inclusive, uma lei que foi aprovada, em que os alunos agora têm que passar 1 ano ensinando antes de se formar. São programas práticos. Na Universidade de Toronto, de Melbourne, isso já acontece. Eles podem começar aí trabalhando como um aluno da graduação e continuar, ou talvez fazer somente um programa em nível superior, em nível de mestrado. Mas a formação dos professores começa logo no primeiro dia de aula, em alguma escola que tenha parceria com a universidade, e continua até o final do ano, para que eles possam ver a trajetória da aprendizagem dos alunos, o engajamento dos alunos, e que eles fiquem cada vez mais independentes em suas práticas. E é claro, a universidade tem aí pontos comuns com esse trabalho. É algo que está acontecendo no Canadá, assim como em outros locais do mundo. A preparação de alunos de graduação é um caminho importantíssimo. Cada vez vemos mais países que estão incluindo jornadas para alunos de graduação, até para os alunos que já saíram da faculdade, mas querem voltar. Às vezes querem fazer alguma coisa importante aí com as suas vidas, já ganharam muito dinheiro e aí agora querem trabalhar como professores. Podem ser pessoas que decidiram mudar de emprego aí e decidem voltar para a faculdade. É o caso de muitas pessoas que trabalharam, por exemplo, na indústria da tecnologia na Califórnia e agora começam a trabalhar como professores. Então, essas jornadas são importantes para mesmo quem já se formou possa trabalhar. É um modo importante de ajudar a resolver problemas e de construir esses modelos de preparação, de formação de professores que criem sinergia entre a teoria e a prática. Muito bem. Uma pergunta aqui interessante, que vale para todas três. E vamos ver o que é que vocês decidem, se querem responder as três ou se preferem escolher uma. Sabemos, como foi dito aqui, até pela curva que Linda estabeleceu de crescimento, de conhecimento no mundo, que a curva está em velocidade ascendente. Muito conhecimento sendo gerado nos últimos anos. Se faz sentido ter uma base curricular pré-definida, com objetivos de aprendizagem pré-definidos. E como que a gente conecta um currículo pré-definido com os interesses do estudante? Pode responder com muita ousadia? Andressa Luciano, daqui de São Paulo. Pode, Jana, responder com toda Eu a acho ousadia que do mundo. eu vou ser só ousada nesse momento. Tinha que começar por algum canto, né? Tinha que começar. Então, eu penso que a base nada mais é do que uma tentativa desse começo. Do jeito que está, não dá para ficar. Eu penso que, a partir do momento agora, mais do que questionar o que está posto, porque é um documento que tem um prazo de validade, é pensar em como esse documento colabora para esse sujeito que eu quero no futuro. Então, é com muita ousadia que eu digo, tinha que começar por algum canto, vamos começar pela base. Se não der certo, só vamos ver se a gente fizer a base dar certo. Precisamos antecipar quais são as possibilidades de fracasso. Então, a base é o começo, não estou dizendo que ela é o fim, nem que ela é o resultado que o Brasil pretende. Bora avaliar para ver, né?
my right technology. Deixa eu ver se eu consigo usar a tecnologia aqui. Deixa eu falar um pouco sobre a base e também sobre esse crescimento de conhecimento. Em primeiro lugar, algo muito importante da base curricular são as práticas, os verbos sobre os quais eu falei. E os fatos também são importantes. É importante que os alunos aprendam a criar hipóteses, analisar, explorar. São essas as habilidades que vão permitir que as pessoas possam lidar com esse conhecimento novo, esse conhecimento que não está na parte factual da base curricular. É importante, claro, os fatos, mas eles têm que ser aprendidos como se fosse um mapa mental. Nós aprendemos sobre os esquemas mentais, não é? Os mapas mentais, sobre como as coisas funcionam, como as coisas se conectam. Então é muito mais importante entender esses conceitos mais amplos e depois mergulhar em cada um deles do que memorizar milhares de pedacinhos de informação. Os fatos têm que ser ensinados nesse contexto desses conceitos novos, para que os alunos possam depois mergulhar nos projetos, nas perguntas que têm a ver com as grandes ideias. Por exemplo, nas ciências sociais, é possível aprender muitos fatos. Na história, por exemplo, eu lembro que a Batalha de Hastings aconteceu em 1066. Eu não sei quem lutou nessa batalha, eu não sei o porquê que eles lutaram, e eu não sei qual foi a importância dessa batalha. Mas a gente ensina história assim, não é? Teve essa batalha, foi neste ano e assim por diante. Essa não pode ser a meta da nossa base comum. A gente tem que entender quais são as ideias, qual é o panorama. Na verdade, eu até sei qual é o resultado da batalha, viu, pessoal? Teve a ver até com a democracia. Mas, enfim, a gente tem que conseguir atrelar o nosso conhecimento com os processos. É claro que vai haver tensão entre os professores. Vai haver tensão com relação à base comum curricular. Será que eu tenho que ensinar todos os fatos ou eu ensino somente as habilidades? É importante que eles recebam aí o suporte de vocês para usar os conceitos e fatos e, ao mesmo tempo, as competências e habilidades. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender a progressão de aprendizagem que estão subjacentes aos nossos padrões de nota. Esse é um dos debates que nós temos lá nos Estados Unidos, Elba. E eu até ouvi você falando sobre os ritmos de aprendizagem, não é? Em um nível X, uma criança vai estar nesse nível, por exemplo, de matemática, outra vai estar aqui e outra vai estar lá longe. É o professor que tem que entender onde cada uma está e levá-las mais próximas às nossas metas. As metas são muito importantes. Nos Estados Unidos, as pessoas pegaram esse padrão de notas, entenderam quais eram a progressão de avanço que estava subjacente a cada uma das crianças, e na Nova Zelândia, na Austrália, a progressão de aprendizagem é feita com base nas notas. O desafio do professor é entender onde está cada um dos alunos e levá-los mais próximos à nossa meta. Agora, isso não significa dizer que, ou esperar que cada um esteja no mesmo lugar, porque senão algumas crianças vão ficar para trás. E outras vão ficar muito entediadas, não é? Então, a gente tem que ter uma boa compreensão de qual é a progressão dessas crianças. Então, a base comum significa que o modo como nós vamos usar as coisas significa tanto quanto o que vai ser dito. Você quer acrescentar alguma coisa? Tá bem assim? Eu acho que eu vou só enfatizar. Desde o Dewey, por todos os americanos que trabalharam com currículo, a ênfase é nos objetivos fundamentais. Eu acho que a gente não pode se perder no mar de especificações. Isso dificulta a implementação e acho que fragmenta, inclusive, o entendimento dos professores. Quando os professores recebem, por exemplo, já da nossa experiência, uma lista muito grande, 80 expectativas antes, como é que se definiu? 80 expectativas de aprendizagem no ensino de língua portuguesa.
mais 70 expectativas de aprendizagem no ensino de história, mais 70 no de geografia, etc. Não se pensa que o professor, até o 6º ano, é um só, como é que ele vai guardar tantas? Então, a importância de um currículo comum é sinalizar o que são os objetivos fundamentais em termos de habilidades a serem desenvolvidas, em termos de competências, em termos de conteúdos básicos de diferentes naturezas, certo? E isto é que precisa ser preservado num currículo comum, não é? E é garantia. Nós temos experiência, inclusive, de algumas redes muito influenciadas pelo pensamento pós-estruturalista, e que qualquer forma de currículo comum é uma maneira de cercear a capacidade inventiva. O que a gente percebeu é que eles incidiram nas coisas mais tradicionais possíveis. Não teve nenhum avanço, não teve nenhum ganho em termos... Alguns professores ousaram, foram criativos, mas a rede, o conjunto, simplesmente se perdeu nas coisas já mais do que conhecidas. Não houve avanço em termos dos direitos de aprendizagem dos alunos. Infelizmente, aquele famoso amigo nosso chamado tempo acabou. Eu vou pedir que cada uma de vocês aponte o que é que vocês acham que é mais importante, se puderem, em cada uma, em 2 minutos, que nós fiquemos atentos na formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, em relação a esta novidade, que é a Base Nacional Comum Curricular, que não tenha sido abordado ainda nas perguntas e nas falas de vocês. Jana, vamos conversar com você? Depois passamos para a Elba e Linda finaliza, tá, ok? Eu vou falar do lugar de quem está na escola e vou firmar esse lugar. O que eu gostaria de ver na implementação da rede é projeto de rede. Entende? É uma política de empoderamento. É que esses secretários saibam o que eles querem de fato. É que esses diretores saibam o que eles querem, que os coordenadores tenham clareza do que se espera deles, entende? E que a gente possa garantir a esses meninos e meninas da escola pública direito. Vou dar um exemplo rápido. Nós estamos lá com a educação fiscal lá na escola. E nós estamos com a educação fiscal porque a gente quer que todos os meninos do 1º ano saibam escrever o nome, né? Eu estou falando agora de educação de jovens e adultos. E eles foram fazer as compras deles no supermercado. E a grande questão é, anotem qual é a desculpa que o comerciante da minha cidade vai dar para não te oferecer a nota fiscal. E depois de anotar, eles não sabem escrever, tem que colocar o seu nome. Tá? Então, alguns ficam com o que ela fala na cabeça o tempo todo, chega lá, pede para o filho. Mas o que nós estamos? Nós não queremos só alunos de educação de jovens e adultos que sabem escrever o nome e sobrenome, mas nós queremos também adultos que entendam para que serve o nome. E queremos adultos que saibam viver em sociedade. Então, eles chegaram assim, Jana, sabia que o comerciante me disse que para eu ter uma nota fiscal eu tenho que ter CNPJ? Entende? O outro disse, para eu ter nota fiscal, disse que, olha, que vou cuidar, vou perder meu Bolsa Família. Então, eles começam lá na escola a aprender sobre o que é educação fiscal, entendem quais são os seus direitos e deveres, vão ao comércio munidos de uma argumentação, escrevem seu nome para dar função social àquele comentário. Então, eu penso que a base... ela precisa prever esse sujeito e a rede precisa antecipar esse sujeito, porque se nós também ficarmos presos a só os objetos de conhecimento e as habilidades, a gente não faz a transposição pensando qual é o sujeito daquela comunidade. Então, projetos de rede que não esqueçam de quem estamos falando. Eu acho que a gente não pode perder a experiência acumulada que a gente tem. Essa a primeira mensagem. Não vamos jogar tudo fora, como já fizemos tantas vezes. Vamos avançar a partir daí. Não é? E avançar em termos de uma colaboração mais horizontal, de possibilidade de envolvimento, participação, reflexão crítica, feedback importante. Não é? Para que as diferentes instâncias que estão com esta responsabilidade de trazer um currículo comum
ganhem todas elas nesse ato de compartilhar os saberes que acumulamos. Por aí. Those are good points on which to build. Esses são ótimos pontos, um ótimo ponto de partida, e a gente precisa sempre se lembrar das necessidades, das aspirações e dos objetivos para os nossos jovens. E com certeza, se valer da experiência que a gente já acumulou é muito importante. Você nunca pode estabelecer uma reforma grande jogando fora as estratégias anteriores, começando do nada. Você não pode criar sua fundação na areia, você precisa de um solo sólido e resistente. Então, quando você se vale dessa experiência dos professores nas escolas, esse é o pessoal que já está realizando um trabalho incrível, trabalho sério, como nós ouvimos, trabalho do qual a gente consegue ajudar as escolas a progredir. Então, tem professores que já estão realmente botando em prática esses conceitos que a gente está falando. Esses vão ser os nossos líderes. Eles vão implementar a nova BNCC. E eles são os recursos. Eles são os recursos para esse trabalho. Então a gente precisa realmente se valer desses professores que já são realizados para que eles possam compartilhar os conhecimentos com os colegas. E nos valer das escolas que já têm uma base sólida para que sejam os campos de treinamento para os novos professores e que sirvam de demonstração para os outros aprenderem. Nós precisamos nos valer do trabalho que os programas de formação de professores e de preparo conseguem expandir o conhecimento, ampliar os limites para que isso chegue aos outros colegas. Eu acho que nós aprendemos a fazer fazendo, e nós aprendemos uns com os outros ao colaborar. E esse é o arcabouço que eu acho que a nova base pode realmente avançar no Brasil. Eu vou finalizar por enfatizar uma coisa que eu trouxe no início e que Viviane também ressaltou. A gente está falando aqui de aproveitar a inteligência instalada, aproveitar as capacidades instaladas e colocá-las em interação para fazer valer um documento que ele precisa ser vivo. Ele não é como ele foi lançado, ele precisa ser implementado através da participação colaborativa de todos, que é a Base Nacional Comum Curricular, com a inteligência que existe nas escolas, de preferência de braços dados, com uma universidade que assim esteja disposta a praticar junto com as escolas. E nós, tanto do Instituto Ayrton Senna, eu tenho certeza, mas também da Fundação Itaú Social, estamos dispostos a contribuir com isso. Contribuir para que o aluno tenha um espaço, como o Janaína apontou, físico, adequado à aprendizagem, que proporcionará, por reflexo, condições de trabalho adequadas para os professores, porque é disso que estamos falando. Linda ontem apontou isso, e foi muito bonito, porque a gente geralmente fala que a gente não gosta de ouvir o professor reivindicando condições de trabalho e bom salário, mas a gente se esquece que as condições de trabalho do professor são o espaço de aprendizagem do aluno. Então, se a gente começar a fazer um espelhamento de que o que o professor pode ou não aprender é também o que o aluno pode ou não aprender, a gente começa a dialogar um pouco mais e polarizar um pouco menos na educação. E o convite aqui é que colaboremos todos, para que a gente consiga avançar com a Base Nacional Curricular Comum e com todos os professores, gestores, secretários e técnicos de secretaria, e nós, da iniciativa privada, apenas contribuindo com este trabalho que já é feito, de grande qualidade, mas que tem grandes desafios.